Então, ele vai pagar o valor que você estipular porque ele está farto de pagar e não resolver. Ele vai pagar para algo que vai resolver na vida dele e vai ser muito barato frente a todas os outros tratamentos que ele já fez e não deu resultado. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fibrocast, o programa que te aproxima cada vez mais da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Regiane Canella. E eu sou a Jordana Ribeiro. E hoje temos um tema muito especial que irá interessar a todos vocês, terapeutas e profissionais de saúde que atuam com pacientes com diagnóstico de fibromialgia. Jordana, nesse episódio nós vamos abordar a melhor forma de tocar na alma do seu paciente com a fibromialgia. A gente sabe que essa condição pode ser extremamente desafiadora, tanto para o paciente quanto para o profissional que vai atender ele. Por isso, é fundamental a gente entender como que se deve estabelecer essa conexão e o que significa isso para o paciente. Isso impacta na vida dele, não impacta? Como que pode ser atingido isso? Esse tema é um tema que eu gosto bastante e, assim, para mim é um dos principais para o profissional saber tocar na alma do paciente, porque quando o profissional ele tem esse feeling, né? O que é o tocar na alma? É o acessar o paciente em todos os corpos, de todas as formas, não só fisicamente, mas a gente consegue tocar no paciente onde a gente consegue fazer uma intervenção em que ele percebe que você está enxergando ele de fato. E isso é essencial para que ele possa recuperar, para que ele possa, o terapeuta, proporcionar a vida sem dores da fibromialgia sem remédios. Então é essencial o terapeuta, e eu acredito assim, que é um dos principais temas para o terapeuta saber intervir com o paciente com fibromialgia. Entendo. Mas existe estratégicas específicas para esse terapeuta utilizar e estabelecer essa conexão profunda com o paciente? Com certeza, vamos abordar aí essas estratégias aqui hoje, porque não é da mesma forma que atende outros pacientes sem diagnóstico com fibromialgia. Atender o público com fibromialgia, e eu falo que é um público que está cada vez mais crescente, o terapeuta, seja ele já profissional da saúde, fisioterapeuta, educador físico, ou psicólogo, ou um terapeuta alternativo, ou até mesmo aquele que está iniciando na área de terapias, precisa ter uma abordagem diferenciada para pacientes com fibromialgia. E eu costumo falar o seguinte: se a pessoa ela não tem ainda um paciente com fibromialgia, ela vai ter, porque a demanda está cada vez mais crescente, e se o terapeuta ele não se prepara para atender pacientes com fibromialgia, ele vai perder esse paciente, ele vai precisar encaminhar e vai perder a oportunidade de entregar resultado, ser canal de cura e transformação, ser bem remunerado por isso. Então é extremamente importante saber dessas estratégias. Um dos pilares que a gente sempre está dentro do atendimento terapêutico com paciente com fibromialgia é a empatia. É um pilar importante, ela é um pilar raso. O que você pode trazer sobre isso? A empatia, ele é o primeiro ponto para a gente poder tocar na alma do paciente com fibromialgia, né? Eu escuto muito, e isso é muito importante, que eu vejo muito no método FDR. Eu ensino o quê? Eu ensino o profissional ele olhar toda a mandala do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédio, que é a gnose, o raciocínio clínico, o manejo clínico, a catarse. E aí, dentro dessa mandala, a gente precisa olhar para essa parte do tocar na alma dentro do raciocínio clínico. Claro que é um conjunto de fatores. Para você olhar para o raciocínio clínico, você precisa olhar para a gnose para entender a condição da fibromialgia. E dentro desse contexto, entra muito, sim, a empatia. O profissional ele precisa entender como que funciona a doença e como que é a vida desse paciente com fibromialgia para ele conseguir realmente acessar de forma empática a vida desse paciente. É algo muito assim, que eu percebo que tem muitas dificuldades, muitos terapeutas têm muita dificuldade dentro disso, porque
Só para contextualizar aqui um quadro de pacientes com fibromialgia. É um paciente que ele sente dores da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça, além de outras condições, como fadiga, alteração intestinal, alteração do sono, alteração psicológica. Então, de fato, não é fácil tratar um paciente com fibromialgia se você não tem as ferramentas certas, se você não tem o passo a passo certo. Quando você tem clareza da sua intervenção, o resultado você proporciona assim, em questões de meses. Eu tenho alunos na formação FDR que eles aprendem e se especializam no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, e quando olha o caminho, aprende o caminho, questões de 2 meses, o paciente já está com a dor desbloqueada, já está desmamando medicação com o médico. Então, assim, sim, é o rapport, né? Entra a empatia, o rapport eu vou falar como segundo ponto, ele não é simplesmente a empatia pela empatia, porque qual que é a dificuldade que eu percebo desses profissionais? Entender esse contexto, às vezes o profissional, o terapeuta, ele acha que está sendo empático com o paciente, mas chega um momento em que ele quer que o paciente enxergue as outras possibilidades que ele tem de visão de mundo, de visão de vida, e esse terapeuta, ele começa a ficar irritado com o paciente. Por quê? Porque a libido desse paciente está reduzida. Se a libido desse paciente, o que é a libido? É a energia de vida. Se essa energia está reduzida, o paciente ele não vai ver as possibilidades que o terapeuta está vendo. E aí o que acontece? Que é muito arriscado, que aí o terapeuta não toca na alma do paciente, começa a fazer um embate. Ah, mas você já tentou isso? Começa a dar sugestões. Mas você já tentou isso? Mas olha isso. Mas olha, você tem que ver que você precisa fazer as pazes com a sua mãe. Um exemplo, né? E aí começa a entrar no embate com o paciente. Nosso papel não é entrar em embate com o paciente, é compreender o que esse paciente, por qual motivo, ele não está conseguindo ver essas possibilidades. Então, a empatia é justamente você ter empatia. Vai ter momentos que você vai fazer corte, vai ter, mas você precisa saber a hora certa. Que é o que eu falo muito no método FDR. É uma linha muito tênue entre acolher e pôr no colo, porque se você põe no colo, você já acaba com o processo terapêutico. E é uma linha muito tênue também de você dar o corte e você ser agressivo. Então, precisa equilibrar. Então, a empatia é você compreender e ter paciência nesse processo para que você possa acessar o paciente. Se o paciente está percebendo que você está confrontando, que você não está conseguindo entender a dor dele, não só a dor física, mas a dor emocional que tem ali, ele não vai se abrir com você. Se ele não se abrir com você, você não vai tocar na alma dele para que realmente possa entrar nesse equilíbrio da totalidade para o corpo dele desbloquear as dores e os outros sintomas. E é interessante o que você está falando, porque a gente vê também que, além, né, não só empatia, mas como outros formatos, você traz muito a espiritualidade, né? Que ela desempenha um papel muito, muito importante nesse processo do tratamento da fibromialgia. Quando você está em atendimento a pacientes com fibromialgia, você percebe que isso é um toque na alma desse paciente? Sim. A espiritualidade é um dos princípios trabalhados também no método FDR dentro do raciocínio clínico. Por que a espiritualidade é importante? A gente trabalha com a visão total dos corpos, né? Não é só corpo físico, não é só corpo emocional. Nós temos corpo mental, emocional, energético, espiritual. E quando você é um terapeuta que sabe atuar com pacientes com fibromialgia, você sabe como abordar a espiritualidade dentro do contexto terapêutico sem necessariamente envolver religião, porque a espiritualidade não tem a ver com religião. Religião é só um dos caminhos que a pessoa pode se conectar com a espiritualidade. Então, quando o terapeuta ele sabe acessar de uma forma espiritualizada, envolvendo essa espiritualidade, ele consegue acessar o campo energético da pessoa também. E se esse terapeuta ele consegue entrar, acessar o campo energético desse paciente de uma forma assertiva e sem também se lesar, né? Porque tem forma certa, se o terapeuta ele entra sem saber como entrar, ele tende a ficar prejudicado, porque esgota a energia dele. Então, quando ele acessa dessa forma, de uma forma espiritualizada também, trabalha a espiritualidade desse paciente, o que acontece? A frequência energética desse paciente eleva, porque as frequências mais baixas que nós temos, e isso já é um estudo feito, a escala de Hawkes está aí para mostrar, é medo, vergonha, raiva, são as frequências mais baixas. E são frequências que o
paciente com fibromialgia mais vibraciona. Se o terapeuta ele sabe atuar de uma forma assertiva, envolvendo essa parte da espiritualidade, ele consegue elevar a frequência do paciente com fibromialgia. Esse paciente com fibromialgia, ele já tem uma melhora significativa, ele consegue se abrir para o terapeuta e o terapeuta ele consegue acessar a alma desse paciente, se conectar com esse paciente de forma profunda. O processo terapêutico, ele acontece no entre. Se o terapeuta ele não consegue acessar de forma profunda esse paciente, não tem melhora significativa, né? Que é o que acontece com muitos terapeutas que chegam para mim e falam, olha, meu paciente estagnou, eu não consigo evoluir com o meu paciente, o que está acontecendo? E o pulo do gato está muito nisso, é você ter uma conexão profunda com o seu paciente, de uma forma assertiva, sem você se envolver a ponto de misturar as histórias, sem você envolver a ponto de se desgastar, se doar e perder ali o seu papel de terapeuta. Então, com isso, você tem essa conexão profunda. Quando você tem a conexão profunda com as ferramentas certas, com o passo a passo ali, você extrai aquilo que há de melhor no paciente. E você consegue ir na ferida e cicatrizar junto com o paciente ali naquele processo. Isso é tocar na alma do paciente. É quando o paciente sai do seu consultório, sai da sua sala de atendimento, falando assim, caramba, foi a melhor sessão da minha vida. Eu nunca tinha tido um resultado em 1 hora como eu tive com você agora. Eu quero mais. Eu quero me transformar mais. Isso é tocar na alma do paciente. Tocar na alma do paciente e falar assim, nossa, parece que você está dentro de mim, do tanto que você me conhece. E isso em uma sessão, na primeira sessão. Por quê? Porque você teve assertividade, você teve um manejo clínico de uma forma muito consistente, muito assertiva. Por quê? Porque você sabe, porque você se formou, por isso é a importância de se especializar em fibromialgia, porque aí você sabe o que fazer, sabe entregar resultados. E é interessante tudo isso e vale a reflexão e encorajamento aos terapeutas, né? Entendam um pouco mais do processo, estudem um pouco mais para que você, não é à toa que a gente tem o método da FDR no Instituto Jordana Ribeiro, para que você, terapeuta, esteja mais centrado para atender esse paciente. E é até legal você trazer isso, Jordana. Dentro do set terapêutico, a gente fala muito do lado emocional do paciente, né? A gente puxa muito esse assunto para que o paciente olhe para si. E aí, quando você faz esse trato emocional, ele pode desempenhar esse papel tão importante no tratamento da fibromialgia, a ponto da gente fazer o toque na alma desse paciente? Quando acessa esse emocional, Sim. com certeza. Pensar nas camadas, né? Pensar assim nessa parte da abertura do paciente, pensar até nas camadas ali de uma cebola. Aí, quando você olha para a cebola, você está vendo a cebola inteira ali, né? E aí quando você olha para o paciente, você está vendo o corpo desse paciente. Ele entrando num processo terapêutico, ele até então está buscando, eu vou olhar para o meu emocional. Inclusive, se o terapeuta ele não tem assertividade, não tem o feeling ali para resgatar esse paciente, para trazer consciência da importância desse paciente estar lá, o paciente que vai fechado, falando assim, eu tô aqui porque é a última coisa que me falta fazer essa terapia, mas eu não acho que tem a ver minha fibromialgia por conta do meu emocional, acho que não tem nada a ver. E se o paciente não sabe intervir de forma assertiva, até dando resultados na primeira sessão, esse paciente não volta. Então, é até importante essa questão, né? O paciente vê, você tem ali o corpo do paciente e ele vem vou trabalhar meu emocional. E aí você, com muita habilidade, você entra nessa parte emocional com ele. Você, igual eu mostro no raciocínio clínico no método FDR, eu mostro todos os significados de pontos de dores, como que você vai atuar, o que é que você vai perguntar, onde que você vai primeiro focar nos pontos de dores, e aí nesse ponto, aí você consegue já ir fazer com que o paciente vai se abrindo, porque é muito cirúrgico. Você faz uma pergunta, ele regala o olho aqui, porque ele já entendeu onde que tá a questão. Então, indo ali nessa raiz, você consegue já acessar o emocional, trabalhar o trauma específico ali para desbloquear e equilibrar. Com essa abertura que você constrói na empatia, constrói com o rapport e chega nessa raiz, o paciente ele fica mais propício também para que você possa entrar nessa parte mais da espiritualidade. Eu trabalho e eu trago assim de uma forma mais didática as separações, mas é tudo muito conectado, né? Não dá para a gente
olhar e falar, agora eu vou trabalhar o emocional, agora eu vou trabalhar o espiritual. É algo muito conectado. Eu trago aqui nas lives, né? E principalmente eu aprofundo lá no FDR para ser algo mais didático. Mas quem se forma, quem se especializa em fibromialgia, ela consegue pegar esse manejo clínico e conectar. Então, quando, por exemplo, está lá na raiz emocional, com a pergunta cirúrgica, você conseguiu já identificar a raiz e equilibrar, você tem ferramentas para trabalhar também a parte da espiritualidade, para elevar a frequência desse paciente na primeira sessão também. Isso é o fantástico, assim, você é capacitado, você fica capacitada a ter intervenções extremamente diferenciadas, a ponto de fato do paciente falar, olha, nunca tive um atendimento de tamanha excelência como eu estou tendo agora com você. É isso que seus pacientes vão virar e te falar. E é por isso que você vai se tornar referência. E é por isso que você vai ter fila de espera no seu consultório, quando você aprofunda e sabe exatamente o que fazer no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Hoje, nas aulas do método RFDR, a gente vê muito depoimento, né, dos terapeutas no atendimento com pacientes com fibromialgia, né? Essa evolução que eles entendem aplicando o método neles. Hoje você vê que é uma estratégia que tem impactado positivamente a vida de muitos pacientes com fibromialgia. Sim, isso me deixa extremamente feliz, assim, e emocionada, porque ver os terapeutas expandindo a carreira deles, captando cada vez mais pacientes com fibromialgia, desbloqueando a dor dos pacientes com fibromialgia na primeira sessão, mudando a vida deles, né, a carreira deles, terapeutas que estavam ali tendo que trabalhar em 2 empregos, igual o marido da Michelle do Todo Mundo Odeia o Chris. Meu marido tem 2 empregos. É 2 ou é O 3? Julius, O o Júlio Julius, de vez em quando é é 3, de 3. vez em quando. E aí, esses terapeutas que têm 2 empregos, não precisar mais ter 2 empregos, realmente concentrar a energia deles no consultório. Então, para mim, assim, é maravilhoso ver o quanto que eles estão crescendo na carreira deles, se tornando referências, sendo bem remunerados, faturando 5 a 10 mil reais por mês, transformando a vida de pessoas com fibromialgia. Então, assim, todo mundo sai ganhando, né? O terapeuta que ele especializa no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, ele sai ganhando porque ele entrega resultados para os pacientes, ele se torna referência, ele tem fila de espera no consultório, sem precisar ficar com aquela ansiedade, será que eu vou ter paciente, será que não? Mês que vem eu vou conseguir pagar as contas, sem precisar com essa ansiedade, porque ele está até com fila de espera, inclusive. E então ele sai ganhando, a família dele sai ganhando, porque ele consegue proporcionar bem-estar, viagens, passeios com essa família, porque ele está agora em condições de estruturar a família dele. E o paciente sai ganhando muito com os resultados. É tudo que os pacientes mais querem, é contratar um terapeuta que vai dar resultado. Os pacientes com fibromialgia, eles gastam muito quando não tem um tratamento eficaz. Eles chegam a gastar de 500 a 5 mil reais por mês. E eu falo isso porque eu já tive clientes que gastavam 5 mil reais por mês com tratamento medicamentoso, exames médicos, sem resultado nenhum. Então, ele vai pagar o valor que você estipular porque ele está farto de pagar e não resolver. Ele vai pagar para algo que vai resolver na vida dele e vai ser muito barato frente a todas os outros tratamentos que ele já fez e não deu resultado. Então, ele tem muito a ganhar e assim, eu falo assim, que eles estão aguardando você, né? Você que está aqui, você que está comprometido em entender mais o contexto da fibromialgia, entregar resultados para o seu paciente com fibromialgia, os pacientes com fibromialgia está aguardando você se especializar, você ter assertividade, você saber desbloquear a dor do paciente com fibromialgia na primeira sessão, você proporcionar a vida sem dores à fibromialgia sem remédios. E eu vejo que é muito a nossa missão. Nossa missão como terapeutas é ser canal de cura e transformação. E a gente precisa ser canal de cura e transformação para aqueles que estão desassistidos, para aqueles que têm uma demanda gigantesca de mais de 5 milhões de pessoas e pouquíssimos profissionais atuando na área. É nesse lugar que você precisa estar. Tanto para você, que vai ser uma mega oportunidade, porque você vai sair da frente do mercado, você vai se destacar no mercado, quanto para essas pessoas, para realmente entregar resultado para esses pacientes que precisam muito. Dando continuidade, eu como
como terapeuta, para mim é gratificante, né? Você tocar em pontos que a pessoa não tem coragem de se abrir, você resignificar tudo isso, você transmutar e transbordar na vida dela, e a cada encontro, a cada sessão, você fazer outra modificação. Então, você vai encaixando peças, vamos dizer, vai decodificando códigos ali, aplicando as estratégias que tem dentro do método FDR, e assim, é um sentimento inexplicável que a gente tem, né? Ainda mais quando você aprende algo que é mais compilado, não precisa ficar pegando um ponto de cada lugar. Eu enquanto terapeuta, eu trago esse sentimento e essa percepção, né? Uma coisa até interessante que, lendo em alguns comentários nas redes sociais tanto do Instituto, né, e aqui no YouTube, profissionais que são de outras áreas querendo saber se podem estar no método FDR, se podem estar aplicando todo o conhecimento, todo o método nos pacientes, né? Aí eu lembro de ter respondido para um assim, então, tem vontade? Quer expandir? Quer chegar a um atendimento de sucesso? Bem, conhece o método, porque é uma estratégia, é um estudo e uma construção que vai fazer a diferença com o paciente com fibromialgia. Tem pessoas que me perguntam assim: mas qual curso que eu preciso ter? Qual diploma que eu preciso ter para entrar para a formação FDR, né? Eu sou cozinheira, eu trabalho na estética, o que eu preciso fazer para entrar na formação? E aí eu falo, olha, sentiu o chamado, tocou no seu coração? Vem. Eu falo isso também porque é começar do absoluto zero. Então, a formação FDR, ela é uma formação tão completa e específica para o terapeuta se formar em fibromialgia, em que eu ensino passo a passo do absoluto zero. Seja aqueles terapeutas que já têm formação e que já entram, seja aqueles que não sabem absolutamente nada de terapia. Por quê? A gente precisa, de fato, independente do nível de formação, começar do zero, porque nesse zero eu já começo a mostrar para esse terapeuta e futuro terapeuta qual que é o olhar clínico que ele precisa ter para o paciente com fibromialgia. Por isso que ele pode começar do absolutamente zero, do absoluto zero, e sair dentro da formação FDR um terapeuta formado, capacitado, entregando muito valor e resultados para os seus pacientes com fibromialgia, e que de fato eles entregam em questões de meses, sendo muito bem remunerado por isso, porque tem os passos certos, tem a profundidade, e eu escuto isso inclusive dos terapeutas, né, FDR. Jordana, o seu conteúdo, ele é muito profundo, ele é muito completo, porque eu me comprometo, quando eu falo assim, olha, minha missão é transformar e mudar a área da fibromialgia, eu estou comprometido em mudar a área da fibromialgia, e para isso acontecer eu preciso entregar profundidade para que os terapeutas saiam da formação com tudo que eles precisam para transformar a vida desses pacientes com fibromialgia. E é intenso, viu? Pode apostar que é muito intenso, viu? Jordana, eu quero te agradecer por compartilhar aí com a gente mais uma gama de conhecimento, trazer um assunto que, às vezes, até o próprio paciente com fibromialgia tem dúvida e vai buscar o terapeuta, tem certeza que o terapeuta FDR, para fazer o seu acompanhamento, para fazer esse desenvolvimento, e por tocar na alma, não só de pacientes com fibromialgia, mas na alma de terapeutas também do método FDR, aí, que cada dia expandindo aí seu conhecimento e trazendo muito mais sucesso para os seus atendimentos. Eu agradeço, para mim é sempre um prazer falar sobre fibromialgia, estar aqui com você e com todos vocês que nos acompanham aqui. É um recado só para a gente fechar, né? Uma mensagem final para você, para que você possa sentir o seu chamado. Trabalhe com pacientes com fibromialgia. Se você é um paciente com fibromialgia, procure um terapeuta FDR, formado com o método FDR, porque eles vão tocar na alma. E se você é terapeuta, procure se especializar, ter profundidade. Aqui abaixo no vídeo tem um link onde você pode entrar para a fila de espera da formação FDR, caso você queira de fato entregar valor e ser canal de cura e transformação, porque isso vai mudar a sua vida e a vida dos pacientes. Então, essa preocupação em tocar na alma, de fato, procure tocar na alma do paciente com fibromialgia. Gratidão pelo momento, gratidão pela presença de todos vocês, inclusive, já se inscreva aqui no canal, caso você não é inscrito,
para que você receba conteúdos diariamente. Compartilha também com seu amigo terapeuta, que eu acredito fortemente que quando a gente compartilha conteúdo de valor, a gente cresce em dobro. E eu quero agradecer a participação de todos vocês e convido vocês para o próximo FibraCast. Tchau, tchau!